Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria retornar a esta casa depois de 20 anos mais ou menos e encontrar alguns guerreiros que não desistiram da luta, mantendo esse santuário aberto. O tema da noite é lei de compensação, que é o terceiro capítulo do nosso segundo livro, e esta informação é do Espírito Emmanuel. Por que eu escolhi? Porque a casa, de alguma forma, homenageia Emmanuel, a caminho da luz, não é isto? Uma das curiosidades que descobrimos nessas andanças é que Chico Xavier, Pietro Baldi e Masaharu Taniguchi começaram as suas obras no mesmo ano, só em locais diferentes. Um na Itália, outro no Brasil, outro no Japão. Chico com mais de 540 livros, Masaharu com mais de 400, Pietro Baldi com apenas 24 livros. E a obra A Caminho da Luz, para mim, tem um sabor especial. Não só mostrando a nossa trajetória de seres que foram convidados a retirar-se de um planeta que estava avançando moral e intelectualmente, enquanto a maioria de nós, no meu caso, fui convidado a retirar-se e a recomeçar. Eu já tenho 8.000 anos que eu estou no planeta Terra. Não sei se vocês lembram. Eu lembro desde quando eu deixei um corpo que volitava para animar um corpo quase de primata, que tinha dificuldade de locomoção. Hoje já dá para a gente quase volitar, mesmo no corpo físico. Quando não dá, a gente sai do corpo e busca outras realidades e não fica tão difícil. Porque o espírito, ele não está totalmente aqui. Ele é como um sol. Todos os seres são multidimensionais. Nós existimos em múltiplas dimensões. Se assim não fosse, Allan Kardec não teria dito. Isso está em obras póstumas, quando ele nos desafia a calcular a força de um pensamento bem arquitetado. Esse pensamento bem arquitetado nos colocaria em conexão com todas as nossas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então nós começamos o segundo livro falando de fé, razão e intuição. Porque se eu não sei o caminho que eu vou trilhar, não tem como começar. E o roteiro é de sal da terra à luz do mundo. Hoje estou sal e amanhã serei luz. E o terceiro é o que eu ganho com isso, lei de compensação. Se eu fizer o dever de casa, o que é que eu ganho com isso? Porque a lei de compensação é para calcular o valor do espírito. Quando nós fazemos uma atitude à luz da abnegação, onde eu não espero reconhecimento, eu não espero aplauso, pagamento, coisa nenhuma, até porque eu faço sem você perceber. E às vezes o dever era seu. Mas eu faço sem deixar você perceber, percebo sim que você está muito atarefada, com problemas em casa, às vezes com várias situações e não consegue suprir o que a empresa às vezes espera de vocês, se não fizermos bagunça o restante. E em fazendo isso, sem os colegas verem, somente essa lei, que é uma das realidades mais vivas do universo, segundo Emmanuel, tem o poder de calcular o valor que a pessoa merecia pelo trabalho que fez sem esperar coisa alguma. Agora, aquilo que nós esperamos já o pagamento,
já recebemos. Se foi o reconhecimento, o aplauso, a gratidão, porque quantos não esperam a gratidão? Uma das coisas que mais me fortalece, ou uma das lições que mais me fortalece no Evangelho segundo o Espiritismo, é a coragem da fé. Já leram? Felizes os que são pagos pela ingratidão. Ele tem a oportunidade de provar a sua fé e continuar seguindo, apesar de todas as vezes vibrarem, torcerem de forma contrária. Normalmente, quando começamos a nossa fala, a gente pede licença para falar muita coisa de pouca coisa. Sabe o que significa? Eu falo apenas de um bolo, mas te conto cada detalhe, cada ingrediente e até a origem de cada ingrediente. Dá tempo. Agora, se eu falar pouca coisa de muita coisa, eu te falo do livro de receita inteiro. Só que não falo às vezes nem os ingredientes, só o nome da receita. E eu gostaria muito de falar de coisas profundas com simplicidade. Mas como eu não consigo, eu falo de coisas simples com profundidade. Coisas simples como a água magnetizada, preparada amorosamente, como eu estava vendo, a equipe espiritual imensa que estava assessorando a médium que preparava esse banquete divino. Às vezes a gente toma, nem sabe o que está fazendo. Não percebe que em meio segundo eu posso transformá-la em veneno, se duvido, ou toma por obrigação, ou potencializar em milhões de vezes o que já foi colocado lá em nosso favor, para ajudar-nos no universo psicobiofísico, também com estímulos morais e espirituais. Se eu falar de coisas profundas, como paz, não é uma coisa simples. Com simplicidade eu vou falar gíria. Vocês vão perceber que quando... É aqui que é a porta de entrada ou de saída? Ali, né? Entra por ali e sai por aqui. Quantos pensam que entram por ali para receber energias? Quase todos. Mas André Luiz fala que cada um possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Então por que eu preciso entrar por ali? Ela fala descarregar, você vai doar. Porque alguém vai tirar o excesso da energia que está no seu universo, sem ser colocada em ação, você vai ficar levinha. Parece que recebeu alguma coisa, ficou sem um patrimônio que não foi usado. É isso que acontece no passe. E quando eu impor as mãos sobre você, eu crio um vínculo contigo. Tudo que eu fizer lá fora após eu fazer isso, atinge você. Você sabia dessa? Ali eu me faço de anjo. Não fico parecendo um anjinho, né? Aí a hora que saio ali fora, que começo a falar da vida alheia, fazer magia negra, é isso, a pior magia negra é a fofoca. Vocês sabiam disso? A fofoca, segundo Chico Xavier, mata. E aí você fala, mas quando eu recebi o passe, eu até estava bem, agora eu estou derrubadinha de novo, o que está acontecendo? Aí estou eu lá fofocando da vida alheia, e como eu impus as mãos sobre você, criamos um vínculo. Agora, se eu estiver pensando, sentindo, falando e agindo, a cada dia você fica melhor. Você vai ter vontade até de voltar aqui e estudar sobre o passe. Que negócio é esse? Porque vocês já viram falar de Nando Cordel, o cantor popular, que também é espírita, e ele se tornou espírita por causa de 2 passes. Ele estava em depressão profunda, pensando em desistir de tudo, e após receber um passe de dispersão, vamos para ficar mais levinho, né? Onde eu
doei para outrem, ele já ficou totalmente modificado. E o segundo foi o suficiente, não precisou mais de 2. E hoje ele é compositor também de obras belíssimas do cancioneiro espírita. Inclusive a música Paz pela Paz. Lembra? Ninguém ouviu? Busca lá, Paz pela Paz, Nando Cordel. Esquece as músicas que ele fez para o povo agitar da cintura para baixo e centra a sua atenção naquelas que ele fez para iluminar-se da cintura para cima, que são músicas de meditação. E por que eu estou falando isso? A música é uma das entradas para as moradas celestes. Quem afirmou isso foi Leon Denis e o espírito Rossini, Allan Kardec. Rossini, Allan Kardec, e Leon Denis na obra O Espiritismo na Arte. E nesta obra, Leon Denis narra que a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. Busca para nós é filosofia. Estudo é ciência e manifestação é vivência. Por isso que a filosofia estuda, a ciência esclarece, testifica, comprova, e a moral aplica. Por isso é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Então, no Espiritismo não é só falácia. Se eu falo que acredito em encarnação, ou você prefere reencarnação? Você está aqui reencarnada ou você encarnou nesse planetinha aqui para dar alegria para os terráqueos? Porque se for reencarnação, eu não te encontro no plano espiritual se eu for por lá. Agora, se for encarnação, eu te vejo aqui e te vejo lá cuidando daqui. Porque isso está em Leon Denis e Kardec. Então, Leon Denis, na encarnação anterior, ele foi Jerônimo de Praga, o fiel escudeiro de Jan Hus, que era o Kardec antes de ser Hippolyte. Depois, Leon Denis volta com o nome de Leon Denis, e Jerônimo de Praga, que foi a encarnação anterior, foi o mentor dele durante 50 anos. Se fosse reencarnação, ele não era o mentor, ele voltaria. Se for reencarnação, para Hernani Santana, na obra Universo e Vida, editada pela Federação Espírita Brasileira, Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Se é reencarnação, Jacó reencarnou como Moisés. Então, sem chance de encontrar Jacó por lá fazendo alguma coisa. Moisés reencarna como Elias. Então não adianta procurar o Moisés na espiritualidade que você não vai achar. Ele está encarnado como Elias. E Elias, conforme o próprio Jesus disse textualmente, está na Bíblia, voltou como João o Batista. Então, se voltou, reencarnou como João Batista, Elias não existe mais, correto? Só existe João. Mas, curiosamente, encontramos na Bíblia, naquela transfiguração de Jesus no Monte Tabor, ele conversando ao vivo e em cores com Moisés e Elias. Não é curioso? Como é isso? Ou como Allan Kardec anota em 2 artigos chamados Sono do Espírito, que consta na Revista Espírita de 1866, no mês de junho. Pode ir lá, o Sono do Espírito, o caso do Dr. Calais. Ele era médico no plano físico. Você buscava a cura no físico, ele estudava qual a imperfeição moral que estava te adoecendo fisicamente. Se você mudasse moralmente, sarava o corpo, não precisava tomar remédio.
Só que tudo morre para renascer, para se renovar, que é a quinta lei moral, que é a lei de destruição. E ele se vê fora do corpo agora, curando almas, na velocidade do pensamento. E eu fico até imaginando ele na fila do SUS. Às vezes a gente está indo, a receita já está pronta, né? Você nem olha no médico. É mais ou menos assim, já passei por isso. Só que de repente ele se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a eles alguma coisa e eles respondem. E ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. Ele estava conversando com suas vivências, com suas demais etapas, ou com sua consciência. Quando ele se volta para perguntar de novo, ele percebeu que todos eram um. Olhe para o corpício de vocês. O seu corpo é um, é uma consciência una. Mas se você quiser conversar com o sistema respiratório, ele é uma consciência individual dentro do corpo. Todos os sistemas são interdependentes. Nenhum vive sem o outro, como nós não vivemos uns sem os outros. E dentro de um sistema, se você quiser conversar com o seu pulmão, você pode. E eu faço isso. Quem me viu nas palestras anteriores, em Santa Fé e Três Fronteiras, viu que um ar-condicionado sem a higiene adequada me deixou com um resfriadinho até interessante. Mas de mais ou menos um dia para o outro, eu mergulho dentro dos meus pulmõezinhos, ajudo ele a trazer para fora os fungos que entraram pelo ar e restauro o equilíbrio sem medicação nenhuma, que nós não usamos medicação há 30 anos, e sara, como se fosse um passe de mágica, ou como se fosse um milagre. E se eu quiser mergulhar dentro de um alvéolo, num diminuto alvéolo, eu posso. E se eu quiser viajar com ele dentro dos capilares e trazer a energia até dentro do coração e acompanhar o movimento, eu também posso e faço. Você faz? Você só precisa estudar anatomia, fisiologia, e eu fui, porque eu quero fazer o máximo por mim mesmo, porque a cada um conforme as suas obras, lei de compensação. E eu encorajei, porque Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, narra, ainda assinando como espírito amigo na lição dar-se-á aquele que tem. Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes. Então, se eu me esforço, eu vou receber 100 ou 1000 vezes a mais. Agora, se eu passo a bola para você, não estou fazendo propaganda contra, hein? Então, se você, ao invés de sentar para receber o passe, se dispor a aplicar, você não sai no lucro? E para falar disso, Kardec, fotografia e telegrafia do pensamento em obras póstumas. A lei do passe doa quem tem mais. Não quer dizer que quem está sentado está recebendo, ou quem está impondo as mãos está doando. Tem pessoas que entram até meio descompensadinha para impor as mãos, ela sai flutuando. Quem será que recebeu de quem? Ou quem doou para quem? Porque são leis de compensação. Por isso é feliz quem ama, porque quem ama recebe o amor diretamente para poder distribuir, e é dando que se recebe. É feliz e se liberta quem perdoa, porque se eu esperar o seu perdão, com todo respeito, grande coisa, você fala, eu te perdoo, e o prejuízo que eu te dei? É assim? Você pode até falar, mas a lei não me perdoa. A lei vai me convidar a devolver 100% com juros e correções. Se você não quiser, eu dou para a vizinha. Você quer a vizinha? Você quer a vizinha dela? Se ela não quer, né? A gente passa adiante. Porque assim é a lei. Eu violei uma lei. Eu não tirei de você. Não era seu ou era? O dinheiro é nosso? Os bens são nossos?
somos usufrutuários. Se eu não uso adequadamente, pode mudar de mão, não pode? Por isso, quando falamos dessa lei de compensação e lembramos de Emmanuel em Fonte Viva, no capítulo 82, e o título é Serve e Prossegue. Ele fala que a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre, em todos os sentidos, e encontra nela mesma, em si mesma, 1000 recursos para a solução de todos os problemas. E como nós falamos que ia falar de coisas simples com profundidade, muita coisa de pouca coisa, eu quero entender esse negócio. Como é isso? Quer dizer, se eu servir sem esperar seu aplauso, seu reconhecimento, sua gratidão, e às vezes a gente é pago com a ingratidão, não é? Como é isso que eu tenho dentro de mim 1000 recursos e vou solucionar todos os problemas? Aí a gente encontra na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho não está no livro, mesmo tendo o nome de Bíblia ou Evangelho segundo o Espiritismo, nem acolá em outro lugar, segundo Emmanuel, mas sim em nós mesmos, portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. Falei, me danei agora, porque eu pensei que era só encontrar onde estava o Evangelho, agora eu tenho que saber o que é consciência, o que é coração, o que é espírito, para saber onde está esse Evangelho. Aí eu pensava que eu era o Espírito. E nessa busca, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, Kardec registra uma psicografia de Camille Flammarion, que psicografou ele próprio, Galileu, Kahneman e outros mestres que Camille psicografou nesta obra, era da sua própria consciência, das suas outras vivências. Então, o astrônomo Camille psicografando o astrônomo Galileu, que era ele próprio. E quem afirma isso é o próprio Kardec. E lá ele coloca, o homem é um pequeno mundo. Eu já fiquei imaginando, o que é o homem? Eu falei, o homem sou eu. O diretor é o espírito. Eu já fiquei meio de ponta assim, meio atento. O diretor é o espírito. Eu falei, eu pensei que eu era o diretor desse negócio. O princípio dirigido é o corpo. Aí eu comecei a olhar para o meu corpo, a perfeição do funcionamento, e eu só estragava o corpo até então. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. Então esse moço tem muito poder, porque foi ele que criou o corpo. E eu falei, e eu sou o quê? Porque na sequência Kardec traça um paralelo entre o espírito e Deus, o arquiteto cósmico. Em relação a Deus, se um de nós pensarmos, ele sabe mesmo antes de pensarmos. Só que em relação ao corpo, se a menor célula se mover, o espírito sabe. Eu não sei nem o que é célula, você sabe explicar para mim o que é? E eu achei até interessante, compreendi o quanto é belo quando estudamos biologia. Vocês estudam? Faltou as aulas na escola? Quem não gostava de biologia? Odeio matemática. Tem alguém que fala, né? Eu quero ver fazer alguma coisa sem matemática. Na natureza tudo é matemática. Aí a gente percebe que no átomo, o que está dentro é positivo. O que está fora, que é o elétron do núcleo, é negativo. Aí você olha a célula, ela tem um núcleo, só que o que está dentro do núcleo é negativo. O que está fora do núcleo é positivo. Falei, que negócio mais interessante, parece até meio maluco, né? Porque o positivo, assim chamado, é o início de uma obra. O negativo é a conclusão. O elétron em relação ao próton e ao nêutron é mais evoluído do que os dois.
Assim como o núcleo da célula com o DNA é o suprassumo da consciência da própria célula, que começou nas organelazinhas até chegar, e assim é o espírito. A maneira mais simples que eu tenho para não falar gíria, vocês gostam de comer ovo? Quem sabe fritar o ovo? Cozinhar o ovo? Será que sabe mesmo? E eu pensava que sabia, e nasci na roça. Se você quer um ovo realmente com todos os seus nutrientes preservados, após você colocá-lo na água fervente e começar a ebulição de 1 minuto e meio a 2, para você quebrar só uma pontinha, mexer com aquela colherzinha de café, pode colocar um pouquinho de sal ou pimenta do reino se alguém não tiver o paladar educado. Se você conseguir quebrá-lo in natura, aí teria 100% dos nutrientes garantidos, que é o ovo cru, mas para alguns é meio indigesto. Então você dá um susto nele. Agora, quer ele só com um fiozinho, só com um pequeno núcleo molinho, 3 minutos. Absurdamente, se vocês for fazer uma salada fria, 5 minutos. Passou disso, vocês destroem tudo que ele tem, fica azul. Se tiver azul a gema, pode jogar tudo fora, que não serve para nada para o corpo. E a maioria deixa 10 minutos, até 15 eu já vi. E não sabe nem cascar um ovo, você sabe? Como você casca? Ensina para nós aí. Sempre ele está quente, né? Sim. Coloca na água, porque ele já um pouquinho, aí ele tira. Sim, aí como que é o processo de você cascar o ovo? Você vai tirando e às vezes tira um pedaço da clara, né? De vez em quando. Às vezes dá umas arriscadas. Então pega, quebra só a pontinha. Pode dar umas quebradas nele por fora, mas não toque com a mão ainda. Pega uma colherzinha de chá, passe um pouquinho de azeite nela para ficar escorregadia. Tira só a pontinha ali da casca, enfia a colher dentro daquela película e vira ela em volta, sai inteirinha a casca, em alguns segundos. Sem quebrar, sai inteirinho. Então o Espiritismo ensina a gente a fazer a mesma coisa a cada dia com menos esforço. Não é preguiça, é usar inteligência. Porque nós queremos é o resultado, não é? Agora o caminho que eu vou fazer... Você falou, casca esses ovos para mim. Tudo bem, é o ovo que você quer cascado, então não me interfira na minha técnica. Na verdade, a gente quer que ele saia inteirinho. Exato, e desse jeito sai inteirinho. Raramente ele sai inteirinho. Certo. E a colherzinha menor, porque se você pôr ela maior, aí você corre o risco de machucá-la. E ela dá quase que o tamanho certinho ali para fazer a volta, tendo o azeite na colher, ela escorrega por dentro da pele, porque se a pele estiver semi-grudada, ela solta aquela pelezinha. E o espírito é semelhante a um ovo estalado, não o cozido. O cozido é onde se preserva quase a totalidade dos alimentos. Se fritar um ovo no óleo de soja, você está comendo elemento cancerígeno já. Deveria ser um elemento nutritivo. Agora, se fritar na banha de porco, no óleo de coco, e só assustar o bichinho, não ficar lá até torrar. Tem gente que frita até torrar, né? Fica o bicho torradinho. É só dar uma assustada, né? Deixar o povo bem preservadinho. Oi? Aí é que está o segredo. Kardec fala que o sabor depende da educação do paladar. E o que dá cheiro, cor e etc., o odor, qualificações, é a união de átomos com moléculas, formando moléculas. E Kardec nos ensina a criar os átomos no Livro dos Médiuns, a criar as moléculas na obra A Gênese, ou criar os átomos lá no Livro dos Médicos, juntá-los, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Tudo que eu confecciono, que eu cozinho a minha própria comida,
tem o sabor que eu determinar. Vocês podem me dar, eu como até chumbo derretido. Porque o sabor depende da educação do paladar, é Kardec. Ele estudou para isso, ele estudou medicina, ele estudou anatomia, fisiologia, embriogenia, física, química, embriogenia na época não, física, química. Ele lecionou medicina, ele clinicou por algum tempo, para saber que as palavras de um médico podem curar o paciente. Ele disse isso. Se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria o paciente com as palavras. Então, onde está lá o seu ovo instalado, a gema é a consciência, o centro consciencial do espírito, o que nós chamamos de superconsciência. Onde está a consciência e o coração no espírito, não é esse coração aqui que o Emmanuel estava falando. A clara é o que nós chamamos de inconsciente, onde estão as nossas paixões, os nossos tormentos, traumas e conflitos. E a gente faz uma casinha dentro da gema, ou melhor, nas imediações da gema com a clara. Depende da coragem de quem está encarnando. Se você é tipo um Chico Xavier, você volta lá no abismo, porque tem cacife para sair depois, passar pelo abismo sem ficar amarrado lá. Mas se não, a gente fica próximo da gema com a clara. A gente chama de mente, que é uma emanação do próprio espírito. Então imagina um setorzinho do espírito que vai estar mais para a clara, mas sem perder a conexão com a gema. E logo depois da mente, tem a mente subconsciente, onde estão os automatismos que gerenciam a totalidade do nosso corpo físico e do nosso perispírito também. Depois, na sequência, perispírito e corpo. Agora, sou eu, de acordo com as minhas aptidões, sem perder a conexão com a minha mente e com a minha consciência, que eu posso ir no pântano e, semelhante a uma flor de lótus, ir lá e transformar o plântano em lótus, sem permitir que o pântano me transforme em pântano também. Ficou mais ou menos claro? Então o Evangelho está em nosso coração, em nossa consciência, no próprio Espírito. Você já sabe agora mais ou menos onde está. Outro modo de saber, vocês estudam sobre os corpos energéticos? Nós temos 7 corpos de expressão, da mente ao físico, por meio dos quais eu me expresso. E 4 corpos de evolução. Eu trabalhei com 11 corpos no segundo livro. Esses 4 de evolução, temos o mental superior e o emocional superior. Os dois juntos formam o coração no espírito. É ali que está o Evangelho, que nós chamamos de virtudes. Entre esse coração e a superconsciência que está no centro da gema, tem a intuição, que é a médium, que você vai lá, bebe na fonte, vem, traz para o coração, elabora, transforma em pensamento e expressa por intermédio das ideias, das palavras e das atitudes. E aí nós queremos escolher alimento. E sabemos escolher? Nós comemos o que o corpo necessita? Ou o que ele nos pede? Porque normalmente ele pede algo para manter o mesmismo, a facilidade. Se você der, por exemplo, a proteína do ovo é uma das mais difíceis de ser digerida. Se você come um ovo como um peixe, o peixe é a mais fácil de ser digerida, metabolizada. Ele fica com o peixe e joga o ovo fora. Ele bota o ovo para fora, o corpo bota o ovo para fora. Se você comer peixe, queijo e ovo, ele joga o queijo, ovo para fora e fica com o peixe somente. Por isso a gente come uma única proteína. Escolhe um bom carboidrato e depois as fibras. Mas tem crianças que não gostam de comer fibras. Se for a nossa pequena Gabi aqui em Pereira Barreto, ela adora repolho cru.
Esse negócio de cozinhar, repor, enfeitar, e come puro. E outras coisas também, como fibras. E aí nós não nos alimentamos adequadamente para ter a compensação de ter o ânimo de fazer as coisas do próprio corpo. Ele precisa de altas doses de energia. E não trazemos os nutrientes necessários, e como basicamente tudo se transforma em glicose, como não trouxemos de qualidade os alimentos, ele pede glicose para ontem, em formato de doce. Aí nós não trazemos o doce de qualidade com um bom açúcar, porque a gente quer o refinado porque é mais facinho, não é verdade? Mais branquinho, mais bonitinho. Branquinho porque tem 30% de cal virgem. Aquele que se você pôr nas costas de um sapinho, você frita o bichinho na hora. E também tem aquele outra coisa que era branquinho lá na roça, que a gente põe em algumas formiguinhas na época. Hoje eu já consigo conversar com elas. Mas na época não tinha esse saber, não. Eu já ia para o assassinato arsênico no açúcar refinado. Ácido sulfúrico, soda cáustica, mercúrio, chumbo, são 15 elementos corrosivos no açúcar refinado. Aí eu quero a guloseima da padaria que tem esse açúcar que é mais viciante do que a cocaína. Aí o corpo fala, isso não atendeu, porque esse açúcar, ou quando comemos o carboidrato, que é basicamente açúcar, no caso do arroz, parte do feijão, no corpo ele vai transformar em álcool. E o corpo necessita desse álcool, desse combustível sutil, mais natural. Aí, como eu não trouxe nem o alimento de qualidade, nem o doce de qualidade, ele pede o álcool mesmo. Basta vocês olharem a juventude. Não se alimentam adequadamente, às vezes nem lava o prato que come, para ter a compensação, porque se eu faço jus, ajudo, não sou um peso morto para a minha família ou para a sociedade, a vida me compensa, mesmo que o alimento seja de má qualidade, que não tenha os nutrientes devidos, a vida multiplica isso na hora da refeição. Se eu tenho o ato de agradecer e de não deixar comida no prato, visar o aproveitamento total, não reclamar do alimento, porque na África, crianças fazem bolinho de lama com xixi. Faz xixi na lama para ficar salgadinho. E comem, porque não tem nada para comer. Por isso, o melhor alimento que existe é o que temos. Em casa, a minha comida, se vocês for lá, eu não vou fazer comida bonitinha para vocês. Você vai comer farofa de cebola, pode ser o meu almoço. Arroz com legumes, aí já é de alto nível, um risoto de legumes. Mas você pode comer só ovo com farinha. Farinha de boa qualidade, que é o carboidrato, e a proteína do ovo. Ou às vezes só queijo com farinha. O carboidrato de boa qualidade, a proteína. Porque não é quantidade de alimento que nutre o corpo. É como eu estou na hora da refeição que faz a diferença. Se eu estou falando da vida alheia, se eu estou agradecendo, então a vida vai compensar com os elementos, vai multiplicar o energismo desse alimento, como fizeram com a criança de 4 aninhos. Você ora antes de comer? Você. Porque uma criança de 4 aninhos, a criança de 4 aninhos que adorava a batatinha. Aí um frei da igreja católica tinha uma câmera Kirlian, e ele era um cientista, estava fazendo um experimento, ele queria provar o poder da oração. Tirou uma foto Kirlian da batatinha sem a oração, para ver quanto de energia ela tinha, e pediu para a criança, agora faça a sua oração. E ela fez. Obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. Só isso.
Aí tirou outra foto antes da criança comer. Aumentou 92% da energia. Imagina, estava aquela coisinha xoxa e ficou desse tamanhão de energia. Aí você come só um pouquinho, já fica toda satisfeita. Não precisa comer a batatinha inteira, porque o que manda é a energia que precisamos para alimentar as nossas células. Isso é espiritismo. Porque nesta vida tudo que eu estudei foi espiritismo e nada mais. Eu só tenho o primeiro ano primário incompleto, como estudo acadêmico. E eu tenho a minha prova até hoje, média geral no final do ano. É bonitinha a cor, vermelhinha, mas 4,5. Tenho lá meu caderninho até hoje e minha provinha, porque tem pessoas que duvidam. Eu lembro das minhas vivências. E aprender é recordar o que nós sabemos. Ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Por isso que educar é fazer emergir de você o que você já tem. Aí os professores de hoje têm paciência de fazer isso? E não fazem por quê? Pestalozzi fazia, porque ele começava o comportamento na sala de aula, fazendo eclodir do aluno o que ele já tinha, levando os alunos para junto da natureza para aprender o restante. Não dava conteúdo nenhum na lousa, só que ele vivia o que pregava para os alunos, porque o que mais o aluno absorve de informações ou assimila não é o que o professor deu a ele em sala de aula, é o que o professor viveu depois que sai da sala de aula, no restante do dia. Pestalozzi foi considerado o educador da humanidade e ganhou um prêmio por isso, porque ele falava exatamente isso. O que faz a diferença na educação ou na instrução de um aluno na educação é os pais. O pai vai para o trabalho e acha que lá no trabalho ele pode fazer certas proezas, só que ele não perdeu a conexão com o filho. Tudo que está fazendo lá, o filho está recebendo cá, ou a mãe. Eles vão brigar lá no quarto pensando que a criança não sabe. Pode estar do outro lado do mundo, lá no Japão, e o seu filho aqui no Brasil, ele sabe, ele sente e registra o que está sendo discutido lá. Pode não discernir o que está sendo, mas sente as vibrações nobres ou menos nobres daquilo que está acontecendo em lugares longínquos. Por isso que a recomendação de Jesus não foi apenas orai e vigiai. Se vocês consultarem no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 33, a recomendação de Jesus foi: olhai, observe, escolha o que você quer para a sua vida. Observou, escolheu, agora vigie o que você escolheu. Está vigiando, está vigilante, está presente, agora ore, are, trabalha para multiplicar os talentos. 2 em 4 ou 5 em 10. Por isso a lei de compensação é uma das realidades mais vivas do universo. Por mais discreta que seja a nossa manifestação, por exemplo, se você pisar numa graminha, você interfere na estrutura de uma galáxia. Você sabia disso? Esse é o cientista George Washington Colville, ou um outro cientista chamado Joseph Gleber, na obra Além da Matéria, por Robson Pinheiro. O cientista George Washington Colville, para entender o movimento de uma galáxia, ele estudava a folha de uma planta. Tudo que existe lá, existe cá. Ele não precisava matar a planta para extrair dela a informação do que ela possui. Ele conversava com as plantas, como fez certo momento. Nos Estados Unidos escasseou a matéria-prima para a produção do óleo vegetal. E o país ia entrar numa recessão. E ele resolveu. Os amendoinzais quase não tinha uso, basicamente era dado para os porcos. À época não tinha ainda o conhecimento que se tem hoje. E os amendoins, as consciências que regem esses seres,
chegaram para ele e falaram: nós, com 50 quilos do outro elemento, construía 5 quilos de óleo. E nós, com 50 quilos, produzimos 17 quilos. Resolveu o problema dos Estados Unidos. Salvou a nação. Ele não precisava matar uma cobaia em laboratório, um ratinho como fazem, para que ele entregue a informação. Ele conversava com ele. Ele não deixava ferir ninguém. E às vezes temos a coragem de arrancar uma folha e amassá-la por prazer. Você pode arrancar uma folha para fazer o chá com um objetivo nobre, mas só pelo prazer de destruir. Quando você precisar dela para fazer o chá, você vai pegar, ela vai estar desvitalizada. Você vai jogar fora outra vez. E a consciência, que nós chamamos de essência mãe dos vegetais, quando usamos de forma indevida, fogem. Por exemplo, o que você põe na sua salada normalmente? Um bom vinagre, um bom azeite. Não vem falar que essa coisa que tem um... Eu não vou fazer propaganda negativa. Tem que saber o que é um bom azeite, você sabe testar. Você põe, o que você põe na sua salada, ou não põe nada? Vinagre e azeite. É o que a maioria faz. Vinagre só funciona com as folhas, para liberar a clorofila. Para o tomate é um desastre. Quem libera o licopeno do tomate é somente o azeite. Então, tempere o seu tomate com azeite e um pouquinho de sal que você quer, e o restante das folhas com vinagre, aí dá certo. E come separado, deixa eles misturar depois, porque a maior parte da absorção é na boca. O estômago não tem dente. A gente tem preguiça de mastigar, você mastiga bem? 30 a 80 vezes até transformar o sólido em líquido, porque na hora da refeição não é hora de líquido. Líquido é meia hora antes, até meia hora antes, e 1 a 2 horas depois. E não tem aquele negócio de garrafinhas, aquela coisa escurinha, laranjinha, que lá não tem nada a ver. Você vai destruir tudo que você está trazendo para o seu corpo. Então é a hora da saliva funcionar. A saliva é o que nós chamamos de enzimas, são pequenos seres que orientam para que nós estamos comendo, porque eu pensei, eu desejei, não foi isso? E esse desejo de o corpo ficar mais saudável, mais leve, mais dinâmico, mais forte, resistente, criou essas enzimas que são os hormônios. E quando nós estamos mastigando, eu pensei em músculos mais fortes, mais resistentes, mais flexíveis, e ela está passando a informação, a encomenda é essa. Mas eu tenho que mastigar o suficiente, porque na intimidade da boca tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas. E se eu jogar para a esquerda e para a direita e mandar para o gol, elas não assimilam nada. E a saciedade está na boca, não está no estômago cheio. Então é como eu estou inteiro, presente naquilo que estou fazendo. Quando eu como, eu como. Ninguém vai me tirar a atenção. Eu estou inteiro ali. É eu e o alimento. Se eu faço a boa mastigação, eu como o mínimo, eu posso comer 100 gramas, se eu tenho o hábito de comer 1 quilo em meia hora, se eu mastigar 100 gramas por meia hora, eu tenho a mesma saciedade e nutro melhor o meu corpo e economizo um bom dinheiro. Como eu já estendi um tanto mais, e não sou eu que conduzo a palestra, ela nasce aqui. É os espíritos que conduzem essa casa que usam o microfone. Normalmente ela vai de 1 hora a 1 hora e 10. Mas creio que foi o suficiente para pegar alguma coisa. Quando eu for fazer alguma coisa, por exemplo, eu tinha 97 para 98 quilos, eu reduzi para
75 em 20 dias, só mastigando mais, mentalizando o corpo ideal, agilidade, leveza, beleza, etc. E eu não sou melhor do que vocês. Respirem com suavidade. Sinta o prana divino, os fluidos positivos, a energia de cura que está espraiada por todo o salão. Vai absorvendo, se acalmando, idealizando o ser sereno, pacífico, saudável e feliz. Imagine em tudo agradecendo, vivendo com alegria e esperanças de melhoras. Sintam-se um privilegiado pelo prazer de ser útil e ofertem para aqueles que pedem pelo menos 2 coisas. Algo que alivie a dor do outro, que pode ser a água magnetizada, um passe, um abraço, uma oração. E exemplifique o que acredita, deixando um rastro de luz para aqueles que quiser vir após você, como disse no Jesus. Siga os seus passos, as suas pegadas à luz do seu exemplo pessoal. Deus nos abençoe sempre e nos faça instrumentos da sua doce e amorável paz. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.